começar? Vamos começar então. Desliga teu microfone. Muito bom, meus queridos e queridas, boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a presença do Otávio, da Lavínia, da Lisandra, todos aqueles que vão também aos pouquinhos entrando dentro do nosso Meet. A nossa ideia é perseverar nas segundas-feiras. Nós sabemos da nossa correria, dos nossos projetos pessoais, dos nossos planos, mas a ideia é nós comparecermos, então, aqui nesse espaço todas as segundas-feiras, criando conteúdo, criando material para nós, acerca dos assuntos. Todas as pessoas são bem-vindas, convidados e convidadas. E a ideia, então, para hoje é partilhar novamente a série Olhos que Condenam. Essa série Olhos que Condenam, que a gente encontra no Netflix, a primeira parte dela, estou me confundindo com coisa mais linda, né? Não teve primeira parte, foi uma parte única de 4 episódios, né? Essa série Olhos que Condenam, e que particularmente, quando eu vi com a minha esposa, nós achamos realmente uma série muito forte, uma história real, né, de 5 garotos que foram acusados injustamente de um assassinato numa praça dos Estados Unidos, e a própria jurisdição, a própria lei, acabou construindo, né, opressoramente, se é uma palavra que a gente pode usar, acabou construindo um discurso para poder colocá-los na cadeia, e eles ficaram, então, uns mais, outros menos, mas foi um espaço da vida deles, um tempo em que eles ficaram injustamente dentro da prisão, e sim, eles acabaram construindo um discurso opressoramente dentro das repressões sociais que os colocaram dentro da prisão, e que a gente vai trabalhar hoje, de certa maneira, tentar mergulhar um pouco nessa série, falando sobre o sistema prisional, falando sobre esse racismo estrutural, os poderes simbólicos que as pessoas têm, e dentro desses poderes simbólicos, que são subjetivos, mas que cada um tem aí, para Bourdieu, o seu capital cultural, e muitas vezes a gente se trata de maneira desigual em virtude dos nossos capitais, e esses capitais, capital no sentido de riqueza, a riqueza cultural, que é uma riqueza, o que é mais valioso, o que não é mais valioso, ela é uma construção social, e em função dessas diferenças construídas socialmente, construídas ideologicamente, a gente coloca pessoas como opressores e pessoas como oprimidas dentro desse sistema que gira o sistema capitalista, que gira essa dialética para Marx, que tem a ver com a história da luta de classes. E toda essa questão subjetiva, e que não é subjetivo, mas a gente vê concretamente na vida material, em que uns têm mais, que outros têm menos. Então, nessa construção material que a gente percebe a desigualdade, que a gente percebe as injustiças, a gente vê que tudo isso também está atrelado à questão do racismo, e à questão do próprio filme, que mostra a própria desigualdade entre os brancos e os negros. Então, seja bem-vindo neste momento, te sinta à vontade para falar, para conversar, para verdadeiramente dar as tuas opiniões. Não existe neste momento aqui enfrentamentos, e sim exposição de argumentos. A nossa ideia é sim, assim como Habermas diz que a esfera pública é a esfera fora das bolhas, a nossa ideia aqui é sair um pouco das nossas bolhas, é parar de conversar um pouco com os nossos iguais, com aqueles que pensam que nem a gente, e dentro desse espaço, que seja concretamente um espaço sem bolhas, onde a gente pode vir
explanar, dar as opiniões, tendo a certeza de que não existe questões de convencimento. Nós vamos abordar os assuntos, dar as nossas contribuições, e todos nós vamos voltar para casa, na verdade já estamos, né, mas vamos voltar para casa tendo aprendido mais, tendo contribuído com a consciência de alguém, assim como todas as falas contribuirão também com a minha consciência, porque a ideia nossa, o nosso grande objetivo é fazer cada vez mais uma leitura mais crítica e sofisticada dessa nossa realidade, de todas as relações que existem diante dos nossos olhos. Então nós vamos trabalhar, estudar, conversar sobre Olhos que Condenam, parte 2, porque no fundo, nós não sabemos por onde, que águas conduzirão os nossos assuntos, que ventos conduzirão as nossas conversas, como nós não sabemos, e assim como lá, na semana passada, parte 1, a gente não soube onde a conversa toda iria nos chegar, e na verdade a conversa ela se ramificou, abriu um monte de reticências, e por isso estamos aqui fazendo a parte 2 desta conversa. E a parte 2, conversando com o Otávio antes da entrada do pessoal, vamos tentar dividir esta parte 2, em primeiro lugar, mergulhar um pouco na série, porque muitos vieram também pela série, muitos virão também pela série Olhos que Condenam. Vamos mergulhar um pouco na série e, obviamente, depois falar de todas as, né, os pormaiores e pormenores, os meandros, os assuntos que vão se ramificando dentro da série Olhos que Condenam. Então eu vou passar a bola para o Otávio, para ele fazer, né, a contribuição dele. E o Otávio hoje tem coisa para dizer, então o Mauro vai ficar hoje somente ouvindo a exposição belíssima do meu colega. É contigo, meu querido, vai lá. Bom, boa noite. A ideia é da gente fazer uma segunda etapa no Olhos que Condenam foi porque semana passada a gente tentou chegar nessa construção, e aí a gente focou demais a questão do cenário brasileiro, propriamente dito. E aí a gente começou a fazer essas relações entre o que aconteceu na série e o que acontece na nossa sociedade nos dias de hoje. Então, talvez a gente tenha deixado um pouco de lado essa discussão em cima da série e tenha ficado um hiato entre o porquê da escolha da série e a gente direcionou para uma coisa completamente diferente. A série Olhos que Condenam, então, ela é uma série que ela foi amplamente divulgada. Não ao acaso nós escolhemos séries desde o início, La Casa de Papel, para discutir um pouco dessa questão da identidade, da ética, da subjetividade das coisas. Depois a gente passou para Chernobyl, de novo com a questão da ética, da informação, desinformação. Caímos nos Olhos que Condenam, e aí o porquê da escolha? Porque todos são temáticas sociais que a gente precisa abordar. Nós vivenciamos nos dias atuais a questão de um negro, né, que ele tentou passar uma nota falsa, de acordo com informações da polícia, nos Estados Unidos. Houve uma abordagem, a abordagem ela foi negativa e ele foi vitimado de óbito em relação a isso. No que isso vai acabar transformando a sociedade americana? Eles começaram a questionar valores que nessa série também são questionados. A diretora da série, ela trabalha com uma abordagem onde o foco dessa discussão é como as minorias são tratadas dentro desse espaço, dentro dos Estados Unidos de modo geral. Então, esses 5 jovens, eles tinham saído de suas casas, tinham ido para o parque, tinham vivenciado uma situação de uma agressão a um professor, e eles estavam retornando quando eles ouviram o som da polícia e estavam todos voltando para casa. Nesse interim, a polícia americana age e alguns são abordados e são
encaminhados já naquele momento, outros são encaminhados no dia seguinte, através de relatos de que eles participaram naquele momento, e há um caso de estupro naquela mesma noite. E isso ficou muito famoso nos Estados Unidos, porque esse caso é um caso que ele é verídico. O 5 do parque, ele tomou conta dos Estados Unidos por conta de um processo de criminalização que já existe dentro da sociedade americana. Os americanos, eles, a gente tentou abordar isso um pouco na semana passada, houve um crescente no número de apenados americanos. Se eu tenho na década de 70 algo em torno de 300 mil presos nesse sistema, na década de 2000, esse número já salta para praticamente 2.300.000 a 2.400.000 apenados, em sua maioria negros e hispânicos, negros e latinos. E por que isso acontece? Se eu pegar a sociedade americana, a soma de negros e latinos não equivale a 1/5 da população, mas 2/3 dessa população compõem o sistema carcerário. Por que isso é tão importante discutir? Porque há claramente um processo de racismo em cima desse episódio, que ele traduz a forma como a sociedade lidou sempre com o negro, lidou sempre com o hispânico na sociedade americana. Se a gente estudar um pouco da história dos Estados Unidos, a gente vai ver que o americano, ele sempre teve o seu espaço. E aqueles imigrantes, aqueles italianos, aqueles latinos, aqueles negros que vieram para servir de mão de obra, eles sempre sempre sofreram o processo de excludência. Eles sempre ficaram à margem dessa sociedade. Então a série ela vai trabalhar exatamente isso, mesmo que em um processo de injustiça, isso acabou acontecendo. Isso mexeu com a sociedade. Muitas pessoas defenderam a ideia e a teoria de que esses jovens deveriam de morrer. Um deles foi o atual presidente dos Estados Unidos. Por que ele defendeu essa ideia? Porque ele corrobora essa proposta, que já vem desde lá da década de 70, com o Ford, no qual eles identificam os negros e as minorias como a ameaça à sociedade americana. E isso ele vai se exacerbar na série. Ela é uma forma muito inteligente e interessante que ela foi abordada, onde os jovens, e jovens sim, alguns com 14, 15, o mais velho deles com 16 anos, ingressam a maioria deles em uma instituição para jovens, mas que tão logo complete os 16 anos, eles vão embolsar essa grande gama, essa grande quantidade de presos que existe no sistema americano. A legislação lá diz que aos 16 anos, esse garoto, esse menino, esse adolescente, ele passa a ser considerado adulto de acordo com a política penal. E por que isso é tão agravante? A gente já tentou pincelar um pouco isso na semana passada, mas hoje tem pessoas que defendem na nossa sociedade essa redução de uma menoridade penal para que a gente também cada vez mais embolse o nosso sistema carcerário, que ele já é um dos maiores do mundo. O sistema carcerário americano hoje, ele corrobora com 1/4 da população de presos do mundo inteiro. Praticamente dos 10 milhões de presos que a gente tem no mundo, 1/4 são nos Estados Unidos. Ou seja, esse número crescente e cada vez mais, ele escancara a forma como a sociedade age com essas minorias. Semana passada também, nós discutimos um pouquinho a questão do que é a identidade desse povo, do que é a identidade do negro, do que é a identidade desses jovens, e por que eles tinham tanta dificuldade de uma afirmação. Nessa série existe uma série de personagens controversos,
No caso, o pai do Entron, que ele já foi um ex-detento e que ele se posiciona para que o filho concorde com tudo, senão a polícia ia usar de força, então ele tinha que agir de acordo com aquilo que a polícia queria, mesmo indo contra a própria índole e aquilo que ele tinha ensinado para o filho. Tu tens os policiais agindo de uma maneira extremamente rígida e pesada, e isso aí é algo que a gente tem que tentar entender. Quando a gente fala em uma força de coação social, quando a gente diz que a gente entrega para a polícia esse instrumento de coação e de ação, nem todas as pessoas que estão dentro desse sistema vão agir da mesma forma. Vocês podem observar que quando a gente tem o episódio 4, que a gente tem, talvez o que seja mais chocante é analisar um garoto que desde os 16 anos até ele completar os 29 anos, por 13 anos que ele permaneceu enclausurado, ele passa por tratamentos agressivos e, de certa forma, alguns policiais que protegem ele, que é para mostrar que nem todo o sistema policial, nem todo o sistema carcerário, ele sempre vai ser negativo em relação ao preso. Ali, ele também é abordado isso, de que se tem 2 pesos e 2 medidas, mas nem sempre a coisa funciona assim. Quando a gente olha para o policial como uma forma inimiga, e assim que a sociedade se posicionou naquela série, a gente esquece de observar que sim, tiveram policiais que não eram negativos, tiveram policiais que defenderam o Colin no episódio 4. Então, isso dá para a gente também entender um pouco dessa sociedade. Isso também dá para a gente entender um pouco dessas relações. Mauro, só para dar uma popada na garganta, fala um pouquinho sobre a questão da identidade aí, por gentileza. Meu querido, olha só, tá, eu vou colocar a palavra identidade aqui para mim, porque tu foi falando e eu fui anotando algumas coisinhas, tá? Eu achei interessante a última coisa que tu falou sobre a questão do tratamento do sistema prisional em relação aos presos, o tratamento da polícia em relação também aos presidiários e tal. É óbvio, né, que o discurso generalizado, ele nunca é um bom discurso. Então, generalizar o tratamento em relação aos presos, ele não é um discurso correto. Mas, ao mesmo tempo, por que generalizar? Porque o que acontece, né? A mídia, e acho que a mídia e as ideologias variadas, elas têm uma certa tendência e algumas tentações em pegar os aspectos negativos de uma classe de trabalhadores, por exemplo, e muitas vezes generalizar. Então, alguns casos bobinhos, mas que me vem na cabeça, por exemplo, o padre pedófilo, ele vai aparecer na televisão, mas o padre que faz caridade todos os dias não vai aparecer. O muçulmano extremista que joga uma bomba, né, que participa do Talibã, do Estado Islâmico, ele vai aparecer. Mas uma organização islâmica que contribui com a fome na África, por exemplo, não vai aparecer. Um policial truculento que abusa da sua autoridade, que bate, que mata, ele vai aparecer e a gente precisa trabalhar também sobre este fato. Mas não significa que todo policial seja assim. Então, generalizar as situações ela é muito complicada. E é por isso, então, que o filme ele vai trazer um sistema prisional, policiais oprimindo aqueles meninos e colocando na cadeia de maneira injusta, mas, ao mesmo tempo, policiais não racistas, por exemplo, que vão, de certa maneira, contribuir com o bem-estar social do presídio, do presidiário. É como se fosse o policial que não está preocupado com os direitos humanos e o policial que está preocupado com os direitos humanos. Mas algo que a gente precisa também entender, e aí tentando fazer um link com toda essa questão do racismo e a questão da prisão e a questão da polícia, é óbvio que eu encontro
policiais não racistas. Isso aí chega a ser desnecessário dizer. Por quê? Porque por uma questão moral, pô. A pessoa tem a sua formação, a pessoa tem a sua educação, então existem pessoas que dentro da sua educação moral vão ser machistas, vão ser racistas, vão ser fascistas, e outros, pela sua educação moral, pela sua história de vida, não vão ser. A questão é que dentro do racismo, a gente precisa também compreender que ele perpassa e ele perpassa, ele transcende a questão moral. Então, por mais que, vou dar um exemplo, vamos imaginar que aquela organização, aquela academia de polícia tenha 100 policiais onde nenhum é racista. Mesmo assim, moralmente, mesmo eu tendo policiais moralmente não racistas, o sistema estrutural acaba colocando mais o negro do que o branco na prisão. Porque o racismo, ele tem, num sentido meio chulo, assim, o buraco é mais embaixo. Então, o racismo, ele está abaixo da questão moral. Existe a questão moral que a gente precisa trabalhar, com certeza sim, mas existe algo que está dentro da estrutura do sistema e que acaba, assim, tratando as pessoas de maneira desigual. E aí, existem algumas falas, por exemplo, que a gente acaba estudando em sociologia, seja para Foucault ou seja para Bourdieu, que nós temos a identidade, como disse aí, agora eu posso pegar um link com a palavra do Otávio, nós temos identidades construídas dentro da nossa sociedade, onde algumas identidades, infelizmente, né, e socialmente, são mais valorizadas do que outras. E nesse momento começam as questões da desigualdade. Então, Foucault, ele vai dizer para Marx, por exemplo, que Marx ele só via a desigualdade entre o patrão detentor do meio de produção e o trabalhador que vendia a força de trabalho. Foucault, ele não nega o que Marx fala, mas ao mesmo tempo Foucault vai dizer que essas relações, que as relações desiguais, relações de poder, de abuso de poder, não está somente entre classe de trabalhador e classe de patrão, mas está entre as pessoas que, construídas em suas identidades, têm também socialmente uns mais reconhecimentos do que outros. Então era aquilo que a gente estava conversando. Muitas vezes o abuso de autoridade está, e a truculência muitas vezes do sistema prisional ou até da polícia, e da polícia quando eu falo assim, de maneira nenhuma generalizando, mas o abuso das autoridades está quando também eu me vejo com uma identidade mais privilegiada do que aquela pessoa que tem uma identidade teoricamente menos privilegiada e acaba tendo as truculências dentro da relação. Então, existe sim, né, as truculências, os abusos, os racismos. É óbvio que existe que a maioria, ela muitas vezes ela não é reconhecida em virtude da minoria que acaba, de certa maneira, queimando o filme, seja de uma instituição, seja de uma organização. Nós, como professores aqui, a gente sabe, né, e ao mesmo tempo não queremos ser antiéticos, mas a gente sabe que tem professores que trabalham, tem professores que não trabalham, tem professores que abusam da sua autoridade enquanto professor, diante do aluno, por exemplo. Isso também é um abuso de autoridade. Um professor que abusa da sua autoridade, ele está privilegiando a sua identidade de professor em detrimento de uma identidade de aluno. Então, as identidades, elas precisam ser construídas, mas precisam ter, nesse nosso século XXI, uma nova releitura, uma leitura mais igual, né? Uma leitura mais de equidade, uma leitura mais de igualdade para diminuir essas diferenças subjetivas que se concretizam dentro da discriminação, dentro do preconceito. Então, a identidade, ela é algo extremamente importante. Nós estamos em busca de uma construção da identidade, mas nós precisamos entender que as identidades, elas precisam andar de maneira horizontal e não de maneira vertical. Mesmo... Fala, Otávio. Lindo, olha só, por que eu puxei a questão da identidade e falei isso aí só para fazer... sempre, toda semana, a gente faz esse link de uma provocação para uma discussão, para uma reflexão. Por que eu puxei muito a questão da identidade? Eu quero só que a gente identifique assim,
A série fala de 5 jovens que viviam no Harlem, certo? Um latino e 4 negros. Só que quando tu conhece a geografia americana, tu vais identificar que o Central Park ele não é um local dentro do Harlem. Só para que se tenha uma ideia, tá? Perfeito. Vocês podem fazer esse exercício de pesquisar no Google, aí vocês vão descobrir. A distância do Central Park até o Harlem, de metrô, levam 15 minutos. De táxi, 4 minutos. De Uber, 4 minutos. E andando, algo em torno de 30, 40 minutos. Certo? É a periferia e o centro. Exatamente, é algo em torno de 5 quilômetros. Vamos tentar entender a nossa cidade aqui de Pelotas, tá? Eu estou pegando a prefeitura de Pelotas e a distância onde eu estou me referindo, essa nossa Praça Coronel Pedro Osório ali na prefeitura, até o bairro onde eles moravam, ele vai exceder mais ou menos a distância do que da prefeitura até o Kroloff. Só para vocês tentarem imaginar de onde esses meninos saíram, para onde eles chegaram para o fato ter sido narrado. E aí tu tenta imaginar que as pessoas que moravam próximo ao Central Park eram pessoas, na sua ampla maioria, de brancos, com uma identidade branca, aonde observaram negros dentro de um parque, fazendo arruaça. E quando a gente observa quem eram as pessoas que frequentavam esse parque, quase que sua totalidade são de brancos. Os negros que estavam ali presentes estavam praticando arruaça e não pertenciam àquele local. Por isso que também vai do imaginário do policial e principalmente da Linda, né, que é a responsável maior por essa prisão, identificar que realmente aqueles meninos não deveriam de estar ali, porque aquele não era o local deles. O que eles estariam fazendo de fato ali? Geralmente nós temos a tendência de defender sempre um lado social, que é o lado menos favorecido. Mas se a gente tentar analisar, e aqui eu não estou defendendo o sistema prisional americano, não estou defendendo os policiais, mas esses caras saíram, de novo, fazer referência da cidade de Pelotas. Os caras saíram de lá do Kroloff, de lá do presídio, que tem o presídio ali atrás do Kroloff, ali na Coab, no bairro Coab, e eles vieram caminhando até o centro da cidade. Olha bem o tamanho da caminhada, daquele menino jovem que estava tocando seu trompete, que voltou para casa e que saiu para a rua porque viu uma movimentação. Esse menino se deslocou quase 5 quilômetros para chegar ao local. Então, quando a gente fala nessa formação de uma identidade, por que também o americano viu que aquilo ali era uma oportunidade? Porque também caiu a oportunidade nas mãos do agente opressor. A gente tem a opressão, sim, a gente tem o lado negativo, porque foi abusivo o uso da força policial, sim, mas eles tiveram em mãos uma oportunidade de serem racistas, porque a oportunidade foi feita para eles. Se talvez fosse no bairro onde a maioria fosse negra, e seria o habitat natural e normal deles, será que a polícia agiria da mesma forma nessas circunstâncias? Te passo essa questão aí, Mauro, porque é tão importante a gente discutir essa questão de identidade, porque a corredora sai em um espaço de menos de 10 minutos, já se encontra ali, porque ela percorre menos de 2 quilômetros correndo. Os jovens percorreram um espaço muito maior. Ela estava dentro do espaço dela. Ela fazia esse hábito natural. Esses jovens não. Sim. Te passo a palavra, Maurinho. Eu acho que se eles estivessem no bairro deles e acontecesse isso dentro do bairro, um estupro com assassinato, eu penso que eles, para resolver o problema,
para solucionar o problema e arquivar o problema, eles fariam a mesma coisa. No sentido de construir um discurso que o acusasse. Ok? Eu penso que fariam a mesma coisa porque alguém tem que pagar. Eles não podem deixar o caso sem resolução. Alguém tem que pagar. Fica mais grave, fica mais sério aos olhos da sociedade toda, né? Porque se eu vivo de maneira segregada, o que eu estou fazendo no bairro do outro? Se eu vivo num contexto de segregação, o que eu estou fazendo lá? Então, aos olhos da sociedade, aos olhos de uma elite, ficou mais grave a situação pelo fato de que um está interferindo no bairro do outro. Então, eu penso que isso, de certa maneira, né, valoriza a agressividade, valoriza o abuso de poder, né, daquele policial, daquele grupo de polícia, mas, ao mesmo tempo, não seria por menos se fosse no bairro deles. Ok? Porque também, aí, algo que eu já vou aproveitar também, Otávio, eu coloquei 3 palavras para mim aqui, que, na verdade, elas não resumem, mas, ao mesmo tempo, é a minha linha de raciocínio, né? As palavras que eu coloquei, meu querido, foi escravidão, segregação e prisão. Por que eu coloquei essas palavras na ordem, né? E aí, meu querido historiador, a gente sabe que nos Estados Unidos, pela questão toda do racismo, sempre houve mecanismos de enclausuramento do povo negro. Se a gente for analisar hoje tem 13%, né, nos Estados Unidos o negro é minoria hoje em dia, 13%, e se a gente for pensar e refletir sobre isso, a gente sabe que por 2 séculos, o negro foi escravo nos Estados Unidos. Quando Abraham Lincoln criou, né, o Dia da Emancipação, que inclusive é 19 de junho, então 3 dias atrás, os negros norte-americanos estavam comemorando o Dia da Liberdade, o Dia da Emancipação, que ainda é uma luta nos Estados Unidos para que isso seja um feriado nacional. Então ainda não é feriado nacional, embora algumas empresas, por exemplo, a Apple, o Twitter, e está me faltando outro, acho que a Google, Apple, Twitter e Google, se eu não me engano, já dão feriado remunerado no dia 19 de junho para não só para os negros, mas para todos os colaboradores deles, porque eles fazem questão de colocar como feriado o Dia da Emancipação. Né? Só que mesmo assim, mesmo o Abraham Lincoln tendo criado essa lei, a gente sabe que demorou mais ou menos 2 anos, e o Sul, até hoje, se porta de maneira muito mais racista, né, dentro dos Estados Unidos. Mas no momento que acaba a escravidão, tem que se criar uma outra estratégia de enclausuramento do negro nos Estados Unidos. E o próximo passo, se não tem mais escravidão, o que se cria agora? Segregação. E nesse momento, a lei entra. E o pior, né? É impressionante que assim, aqui, todas as grandes histórias de escravidão, no momento da sua libertação, na libertação dos escravos, quem é indenizado é o senhor da terra. Então, por exemplo, né, algo que me vem agora na cabeça, quando acho que é Haiti, quando a Haiti se tornou livre da França e acabou a escravidão no Haiti, os proprietários de escravos franceses foram indenizados. E quando o Haiti se proclamou independente, eles tiveram que pagar uma bolada para a França. Porque se tu é independente, se eu não posso mais ter escravos haitianos, então agora os donos dos escravos precisam ser indenizados. E hoje, moralmente, e não só moralmente, mas juridicamente, existe uma luta para que a França devolva esse dinheiro para o Haiti. Porque é impressionante que no mundo da elite, no mundo do opressor, no mundo da escravidão, o indenizado nunca foi o negro livre, mas o dono do escravo. E nos Estados Unidos, o que acontece? O negro, ele é livre,
não tem nada para ele, não tem indenização, quem é indenizado é o dono do escravo, e ele faz o quê? Te vira, nem hectare de terra tu vai ganhar, nem mula, nem hectare de terra tu ganha. Embora, se eu não me engano, e aí, Otávio, é uma informação que eu tenho muito de longe, assim, se eu não me engano, o Abraham Lincoln tinha prometido 16 hectares de terra e uma mula para cada família de negros livres, e isso ficou só no papel e não conseguiram colocar em prática. Né? Então não houve indenização. Mas o que houve depois? Segregação. Então, se agora o negro é livre, mas o negro vai ser livre dentro daquele espaço que não pode conviver com o branco, e até hoje existe segregação. Se hoje a segregação não é mais protegida ou defendida por lei, hoje nos Estados Unidos existe uma segregação simbólica. E a terceira palavra que eu coloquei aqui depois da segregação é a prisão, porque se não pode mais, e aí, 1960, Martin Luther King, toda a luta pelos direitos civis, se agora eu não posso mais segregar, eu vou criar leis para prender. Então a gente precisa entender que, longe da moral, existe também racismo. Embora, vamos imaginar que se moralmente as pessoas se tratassem com respeito, se moralmente não houvesse preconceito nem discriminação, ainda pela lei, pelo direito, juridicamente, dentro da estrutura, ainda há o racismo. E a prisão do negro, principalmente, é a terceira etapa desse racismo estrutural. Então eu coloquei essas palavras porque penso que fazem um link. A escravidão acaba, começa a segregação acaba e começa a prisão. Então, realmente é muito mais fácil tu colocar o negro, deixar o negro muitas vezes sem defensoria, deixar ele à mercê do tempo, do que o branco na prisão. Então essa é a minha contribuição por enquanto, meu querido. Não sei se tu quiser pegar algum link da minha fala. Então, Maurinho, vou pegar alguns links aqui, por exemplo, daquilo que tu abordou, tá? Bom, a questão do processo de escravização aqui no Brasil, a gente vai ter essa mesma condição. Quando nós nos tornamos independentes, nós éramos uma colônia portuguesa, não houve um derramamento de sangue. Da noite para o dia nos tornamos independentes. A que custo? Ao custo também financeiro. Então, esses processos de independência, a gente tem a ação em si, libertadora, o uso da força, eu vou ter na Argentina, eu vou ter no Uruguai, eu vou ter no Paraguai, eu vou ter em uma série de países. No Brasil eu não vou ter. E isso vai se dar de uma maneira muito tranquila do dia para a noite. Assim como eu vou transformar o Brasil de um império para uma república, e isso também vai se dar do dia para a noite. A que custo que isso aconteceu? Também é um custo econômico. Então, havia interesse em uma transformação do Brasil em uma república, assim como havia interesse em que o Brasil se tornasse um império. De quem foi os interesses é que a gente precisa entender. A elite paulista em um determinado momento e no outro a coroa portuguesa. Mas esse processo de excludência americana em relação ao negro, a gente vai ter isso da mesma forma aqui no Brasil. Que os negros, quando deixam de serem escravos, eles foram jogados para fora das lavouras, eles saem daquele processo rural e começam a vir para a cidade, mas eles não têm uma casa, eles não têm uma moradia, eles não têm um emprego, eles não têm absolutamente nada. Então, o que eles começam a fazer? Eles começam a roubar, eles começam a fazer os trabalhos considerados mais abusivos, por conta de uma situação e de um cenário criado para que isso acontecesse. E isso vai se dar exatamente nessa condição quando eu tiver esse mesmo processo nos Estados Unidos. Então, eles não tiveram como chegar a essa condição, porque o próprio cenário fez isso com eles. Hoje, esse cenário ele não é tão abusivo quanto ele já foi há um tempo atrás, porque a educação mudou um pouco esse paradigma. Hoje, nos Estados Unidos, há a possibilidade, sim, de que jovens estudem, mas a gente tem uma sociedade muito excludente. Nós vivemos hoje
talvez esse modo de vida diferenciado, que nós estamos enclausurados nas nossas casas, participando de lives, de videoconferências, de conversas com amigos, por mídias que antes a gente não as utilizava, por conta de uma pandemia, e ela não é nossa, ela é uma pandemia mundial, globalizada. Mas vamos entender um pouco essa pandemia nos Estados Unidos, só para entender se esses olhos que condenam é uma prática que ficou para trás ou se ela é vigente nos dias de hoje. Vamos parar e pensar. Hoje, nos Estados Unidos, não existe um sistema único de saúde como nós temos hoje aqui no Brasil. Nós, hoje, no Brasil, nós temos o SUS. O que diferencia o nosso SUS do sistema americano? Se tu entrar nos Estados Unidos para colocar um band-aid, tu paga. Aqui no Brasil, se tu, muitas vezes, ficar internado por 4, 5, 6, 7 dias, não há um custo nessa tua despesa. O Sistema Único de Saúde, ele vai abarcar essa condição. Nos Estados Unidos, famílias que contraíram o Covid, para não se endividarem, autorizaram uma espécie de eutanásia, para que as pessoas morressem vitimadas pelo Covid, para que não passassem pelo respirador, porque isso seria caro. E aí eu não estou falando só de pessoas negras, eu estou falando das mais pobres de um modo geral. Claro. Se eu tenho essa distinção grande que eu falo aqui no Brasil, uma faixa muito reduzida, 10% da nossa população dos mais ricos, eles conseguem abarcar 56% da nossa renda, nos Estados Unidos não é diferente. Do grupo de bilionários do mundo, que tem algo em torno de 2 mil bilionários, 970 são americanos. Se a gente observar a revista Forbes, que vai falar dos caras mais ricos do mundo, dos 20 mais ricos, 14 são americanos. É um sistema tão desigual quanto o nosso. Nós não verificamos muito porque nós estamos acostumados a falar de um americano branco que tem uma renda um pouco mais salutar. Mas se eu observar as minorias como um latino, se eu observar uma minoria como um negro, são as minorias que nós temos aqui no nosso país também. São aqueles menos favorecidos dessa mesma forma. Os 10% mais ricos do Brasil, 56% da renda. Os 10% mais ricos dos Estados Unidos, 48% da renda. Não estamos tão distantes deles. Só que os nossos 56%, que são os mais pobres, aqueles que não têm acesso, eles conseguem se fazer valer de um sistema único de saúde. Nos Estados Unidos, não. Se nós tivermos hoje uma pessoa que necessite ingressar no sistema de saúde, ela vai ser atendida desde que se tenha uma vaga. Os mais ricos vão procurar hospitais particulares com melhores condições, mas o Sistema Único de Saúde vai fazer de tudo para que essa pessoa permaneça viva. E isso é um agradecimento que a gente tem que fazer a esses profissionais da área da médica, os nossos enfermeiros, os auxiliares, todas as pessoas da área da saúde que doam muitas vezes a própria vida. A gente foi vitimado hoje, e é uma nota de pesar, né? Nós perdemos um médico tão importante para a nossa cidade, que já estava lutando há tanto tempo contra essa epidemia, mas por que são eles as vítimas? Porque eles se doam nesse sistema. Hoje, quase 1/4 das pessoas que contraíram o Covid no nosso país são pessoas do setor de saúde, porque eles se doam muitas vezes para que as outras pessoas não passem por isso. No sistema americano, não. Para que se tenha uma ideia, eu fiz um apontamento aqui e eu queria que a gente pudesse dar uma analisada em relação a isso. Na Louisiana, nos Estados Unidos, 70% dos mortos por coronavírus são negros. Só que a população de Louisiana, os negros representam só 1/3. Em Chicago, 67% das pessoas mortas são negras. A população negra, no máximo, 32%. Em Michigan, os negros representam 40% das mortes
e a população não passa de 14%. Em Milwaukee, um quarto da população é de negros, mas o número de mortes é 73%. Ou seja, esse sistema ele é extremamente excludente. Por que ele é excludente? Porque as pessoas não têm condições econômicas de se proteger. Por isso que a gente tem um número de mortes tão grande nos Estados Unidos. Por isso que a gente não tem esse número tão grande aqui no Brasil. Porque muitas dessas pessoas, e nós já passamos de 1 milhão de casos no Brasil, muitas dessas pessoas têm acesso a um sistema de saúde. Nos Estados Unidos, não. Por isso que o número de mortes lá foi tão grande. Aqueles com condições econômicas, eles podem pagar por isso. E se eles não sobreviverem, as famílias vão ter que pagar por isso. Quer falar um pouquinho, Mauro? Vou te deixar aberto aí. Só um comentário. Eu vou abrir um parêntese, tá? O pessoal que está assistindo a live também aqui, coragem, gente. Falem o que vem na cabeça de vocês, assim como a gente está falando o que vem na nossa cabeça. Né? Por favor, contribuam também. Mas eu vou só fazer uma fala, já que tu trouxe essa questão do SUS, né, e da pandemia dos Estados Unidos, né? Eu recebi umas imagens, né? Na verdade, assim, foram imagens, mas de Instagram. Foi o Instagram da Manuela Dávila, um amigo meu partilhou comigo, né? E é impressionante, assim, pensa assim, tu pegou pandemia, pegasse a pandemia, não, perdão, pegasse o Covid-19, tu vai fazer o tratamento, né? Conta para tu pagar depois 1.500.000. Gente, é uma coisa que não tem realmente cabimento, né? Tu tá sendo ali cuidado, né, para não morrer, e aí chega a conta 800.000, 1.500.000. Gente, é impressionante se a gente for pesquisar esse tipo de coisa, quanto fulano gastou sendo tratado do Covid. Então é um absurdo, né? Esse sistema é um sistema que acaba matando mais o negro do que o branco. E como é que eu vou dizer isso? Mas até que ponto isso não é de propósito também? Até que ponto esse sistema nos Estados Unidos ele não é criado para provocar um holocausto nas pessoas mais pobres, nas pessoas mais carentes, nas pessoas mais necessitadas? Então, não é somente uma lógica diabólica no capitalismo. É isso que eu penso, assim. Eu não sei se a palavra diabólica é a melhor nesse momento, mas são lógicas diabólicas mesmo. São lógicas que não tem cabimento, e eu penso que perduram justamente para fazer um controle da vida. Essa é a questão, né? No Brasil, né, realmente, assim, a gente tem que levantar a mão para o alto, agradecer todas as lutas, todas as pessoas que travaram lutas, todas as pessoas de movimentos sociais que lutaram pelo direito a uma saúde, né? Porque que bom que nós temos o SUS. E quando o Otávio começou a falar do SUS, me veio de novo aquilo que eu estava falando, né? Que a mídia, ela busca sempre generalizar, né? A mídia, ela acaba muitas vezes, acho que a imprensa como quarto poder, muitas vezes, financiado também por grandes empresas, financiado por capital, muitas vezes tem a tendência de mostrar mais as notícias negativas do SUS, gerando em nós uma interpretação negativa também do SUS, de que não dá certo, de que não dá para investir. Muitos pensam na privatização da saúde porque não dá certo, as pessoas não trabalham direito, não tem espaço para todo mundo, e a gente fica muitas vezes mastigando, lendo e engolindo fontes da própria mídia somente com histórias negativas do SUS, e a gente muitas vezes deixa de defender o nosso sistema, deixa de defender o nosso sistema de saúde pelas notícias negativas. Se eu tivesse que contar um pouco das minhas histórias, né, eu já tenho 4 operações, 4 cirurgias na minha vida, e uma só foi uma cirurgia de convênio, eu nem paguei, aqueles convênios da Previpel, convênios do IP. Uma cirurgia minha foi por convênio, as outras 3 foi pelo SUS. No ano passado, eu tive que levar o meu pai às pressas para a UPA porque ele perdeu a ponta do dedo. Ele decepou o dedo, e se eu tivesse que gastar no privado aquilo, eu não sei, acho que de 5 a 10 mil eu teria
e óbvio, não tenho condições para isso, mas de 5 a 10 mil eu teria que pegar um empréstimo para poder pagar, e o SUS ele bancou todo o tratamento ali, traumatologias e tal. Então nós temos um sistema que a gente precisa defender, que a gente precisa valorizar, e que a gente precisa, dentro dessa questão política, começar a prestar mais atenção nos políticos que defendem a saúde, para que a gente não fique que nem uns Estados Unidos no futuro, e que a gente não perca esse sistema único que é modelo para o mundo todo, independente, né, de termos ainda situações negativas que precisam, né, ser solucionadas. Né? E Otávio, só uma deixa, pandemia é um assunto interessante também para a gente falar dentro de outras lives, né, meu querido? Pegar alguma série ou até mesmo algum filme, a gente não precisa só abordar série, dá para abordar filmes também, em que a gente consiga falar um pouco sobre os fenômenos da pandemia e as nossas mudanças. Eu queria, meu querido, deixar a deixa. Mauro, só, Fala, só um Otávio. comentário assim, ó, é que a gente não pode esquecer que a Netflix nos patrocina, então nós temos que Claro, falar na Netflix, claro, é né? só Netflix. Por isso, Amazon não, Globoplay não, a não. Netflix a gente tem que ser enfático nisso, porque eles estão pagando muito dinheiro, tanto que Claro, nós vamos largar a carreira da educação só para ganhar o sim, dinheirinho aqui, né? Então, por isso que a gente está incentivando tanto as claro. séries da Netflix. É Netflix Tuber, nós somos, meu querido. Não é nem YouTuber, Isso. é Netflix Tuber. Tá bom. Meus queridos e queridas, coragem. A Lavínia, a Lisandra, a Claire. É só habilitar o microfone e falar o que vem na cabeça. Contribuições. A Ana Paula aqui também. Vamos lá, vamos questionar, pessoal. Assim, ó, muito importante da gente fazer essa discussão por conta dessa temática do Olhos que Condenam, é que a gente não precisa se fixar só na série em si. A gente pode abrir um leque. Nós discutimos semana passada a questão da educação nos Estados Unidos, por exemplo. Para ingressar na Liga Americana de Basquete, sujeito que passe pelas ligas universitárias e pelas escolas ali de ensino médio, eles têm uma maior facilidade de acesso. Hoje os salários são milionários que esses sujeitos recebem. É uma oportunidade deles conseguirem, através da educação, se inserirem no esporte. Estados Unidos hoje é a maior potência no esporte mundial. A maior parte desses atletas americanos, eles saem das universidades. A gente tem um número absurdo de pessoas que usam dessa condição, porque como a gente colocou aqui, não existe um sistema de saúde americano. Então, o que eles puderem absorver através de bolsas e através de um processo econômico para aqueles menos favorecidos, eles vão se atirar, é uma oportunidade que eles têm, e eles viram a educação nessa condição. Hoje, para que vocês entendam, assim, a maior parte dos jogadores de basquete americanos, eles todos têm ensino superior. A grande maioria, cerca de 80%, 90% desses jovens têm ensino superior. Agora, se a gente chegar no futebol brasileiro, e a gente vai ver que muitos desses jovens acabam abandonando as escolas e eles acabam indo para o futebol com uma condição de mudança de vida, para que eles possam melhorar a condição de vida dos familiares, o grau de escolaridade ele é cada vez mais baixo, ou seja, o que os Estados Unidos fez, o Brasil acabou não fazendo em relação a isso. O Brasil acabou não vendo a oportunidade de inserir no ensino médio, no ensino superior, uma forma, uma proposta para que as pessoas fossem mais atraídas para a área de educação. Hoje, por exemplo, se a gente abrir um processo seletivo da Prefeitura de Pelotas, não é o acaso que
as vagas que melhor remuneram são aquelas com maior nível de escolaridade, isso em todos os setores. E por que isso muitas vezes fica acreditado a uma maioria, que aqui a gente vai colocar também o componente racial? Por que a gente vai falar muitas vezes do componente branco dessas pessoas que conseguem se inserir? Porque mesmo com uma política de cotas, e isso aí também a gente chegou a mencionar em fazer essa discussão, sobre uma política de cotas que valoriza com que a camada mais baixa da nossa sociedade se insira dentro das universidades, é muito difícil que eles consigam chegar até lá. Nós temos um gargalo invertido. A maior parte dos investimentos ele está na educação superior, só que a educação de base ela é deixada de lado, e então não há um incentivo para que esses jovens permaneçam na escola. E dessa forma, com menos conhecimento, com menos escolaridade, o salário vai ser menor, a remuneração mais baixa vai produzir uma pior qualidade de vida, e aí a gente vai ter todo isso desencadeando, que vai ser esse processo de segregação, de certa forma, uma segregação social. Otávio, meu querido, olha só, outra coisa também que me vem, que é uma provocação, né? Eu achei muito legal o que tu falou, dessas ações e políticas públicas, ações afirmativas. Todos nós temos o desejo da ascensão, todos nós desejamos ter na nossa vida portas abertas para crescermos financeiramente, economicamente, buscar a nossa independência, e as artes e os esportes, eles são realmente assim, ações afirmativas para que as pessoas possam, por estes caminhos, né, alcançar não só os sonhos, mas alcançar também uma vida financeira, alcançar uma ascensão social. As ações afirmativas, elas são extremamente importantes dentro das instituições, e eu fico pensando assim, o quanto isso ainda é gritante no Brasil, no sentido de que, por exemplo, né, daqui a pouco no caminho das artes, muitas vezes a gente não vê tanto a diferença racial. Agora, desliga teu microfone, meu querido. Obrigado. No ano passado eu estava numa escola em que de três turmas, só tinha uma menina negra. Né? Então, e isso mesmo com a, como tu disse, né, mesmo com a cota racial, muitas vezes a gente entra dentro de algumas turmas e a gente não percebe essa igualdade entre cores de pele, por exemplo. Né? Porque parece que ainda o caminho da educação, aquilo que seria o emprego de elite, infelizmente ainda permanece como elite, porque a gente não vê as igualdades entre brancos e negros dentro de camadas mais de empregos considerados superiores. Eu estava vendo hoje um youtuber, o nome dele é Delegado Cunha. O Delegado Cunha, ele é um cara que tem quase 375 mil seguidores, ele é um delegado negro de São Paulo, e ele contando a história dele é fantástica, né? Então, ele quando entrou na faculdade de Direito, como é que ele disse? De 2.000 alunos, eram 5 negros. É um disparate num Brasil com 55%, isso há 20 anos, ok? Num Brasil com 55% de negros, tu entrar numa faculdade da USP, por exemplo, com 2.000 alunos e ter 5 negros. Isso tem que isso tem que chocar, isso tem que nos provocar uma certa indignação. E sabe quando é que a gente percebe que o racismo também está dentro de nós? Quando a gente entra, por exemplo, num restaurante, e aí a gente vê, vamos imaginar, a gente entrou no Alice Blau, vamos jantar lá no Alice Blau, vamos almoçar no Alice Blau, e aí tu vê assim que todo mundo está comendo, mas tu vê uma família, tem, sei lá, 50 famílias lá dentro, uma família de negros, e as outras famílias todas de branco. E aí tu pensa, por quê? Por que neste espaço, diante de um país com 55% de negros, por que nesse espaço considerado de classe média,
considerado um espaço social ali, tá? Não é tão barato aquela comida, mas por que a gente não vê uma igualdade entre cores ali? Então, aí, isso é um racismo estrutural, isso é uma consequência desse racismo. E às vezes, quando a gente não percebe isso, quando a gente está num espaço e a gente não se choca, né? Quando tu vai trabalhar na tua empresa e tu vê que na tua empresa não tem o mesmo número, não é 50-50. A sociedade é 55-45. Mas isso não se reflete em todos os lugares. E é nesse momento que a gente vê a presença do racismo estrutural. Maurinho, olha só. Fala. Uma coisa que eu acho que é extremamente importante salientar, por exemplo, é a questão assim, ó, a Universidade Federal de Pelotas. Há cerca de 2-3 anos, a Universidade Federal de Pelotas, ela ampliou o sistema delas de cota para que fosse muito mais inclusivo. Hoje nós temos vagas para pessoas portadoras de necessidade especial, aonde um determinado tempo atrás nós não tínhamos. Hoje tem muitos cursos na universidade que abrem processo de inscrição, tá, para as diversas cotas, e aqui cotas sociais, e aí a gente tem as diversas linhas e cotas. Eu tenho cotas para pessoas que em uma renda per capita abaixo de 1,5 ou indiferente a renda que elas recebam. Eu tenho cotas que premiam a questão racial, né, mas aí elas são proporcionais. Eu tenho cotas para pessoas portadoras dessas necessidades especiais, e a universidade ela é pioneira nessa condição, porque a gente tem uma inserção cada vez maior. A gente fala da questão racial, e aí eu estava falando na última live, que é tão importante a gente discutir o papel da mulher, o papel dos negros de modo geral, mas a gente também tem que entender essa questão dos deficientes, por exemplo. Claro. Eu lembro de não muito tempo atrás eu ter ido num supermercado da cidade, e eu não vou dizer o nome aqui, por preservar essa condição, e aí uma das moças que atendia no caixa, ela tinha uma síndrome, no caso, e aí, claro, a fila acabava sendo mais extensa, porque ela não tinha a mesma condição de acelerar aquele processo como a caixa do lado. E aí as pessoas começando a reclamar, por que contratar pessoas assim? Por que contratar pessoas com acessibilidade? E a gente não consegue entender que elas também fazem parte do nosso cotidiano. Porque eu atravessar o meio da rua e ele é um pouco mais alto, eu não vejo problema nenhum. Mas uma pessoa que necessita de uma rampa de acesso, ela vê. E eles são invisíveis para a nossa sociedade. Assim como os negros muitas vezes são invisíveis na nossa sociedade. Assim como as mulheres são invisíveis na nossa sociedade. E a gente não entende. Mauro, assim, ó, quando eu falo sobre a questão do negro e quando eu falo sobre a questão da mulher, na África há um processo de mutilação de que as mulheres, logo que elas nascem, isso é uma análise antropológica, tá? Logo que elas nascem, elas têm que ter o clitóris mutilado. E muitas vezes isso é feito com uma navalha para que ela não sinta o prazer na hora de uma relação com o marido dela. É uma sociedade extremamente machista. E por que nós não falamos exatamente isso? Que nós somos uma sociedade machista e paternalista. Isso não é um cerne de discussão. Quando a gente se coloca para dizer assim, não, mas o mais importante é a gente discutir a questão racial. O mais importante é a gente discutir um todo e não ficar nas premissas de que isso é mais importante ou aquilo é mais importante. A gente tem que analisar todo o contexto. Não adianta a gente resolver o problema racial da nossa cidade ou do nosso país se a gente continuar deixando a mulher em um segundo plano, se a gente continuar ignorando as pessoas portadoras de necessidade especial, se a gente ignorar as pessoas que têm um gênero diferenciado. E a gente tem preconceito de gênero também nesse sentido. Se nós não respeitarmos as pessoas que têm uma ideologia ou um pensamento conflitante ao nosso, isso a gente tem que abrir essa margem para essa discussão. A série Olhos que Condenam, eles nos dão uma condição de refletir em cima daquilo que foi feito sobre cada um desses episódios, cada um desses capítulos. Porque a gente vê que nem todo branco ele é
inocente, nem todo branco ele é culpado, nem todo negro é inocente, nem todo negro é culpado, nem toda a sociedade pensa de uma mesma forma, muitas pessoas pensam de uma maneira diferente. Essa semana, o policial que teve presente na abordagem a qual o George Floyd ele acabou falecendo, ele não imobilizou, mas ele foi um dos caras que esteve presente, mas ele se mostrou fraco, no caso, por ele não ter impedido que o sujeito asfixiasse a ponto de mais adiante vir a óbito. E ele estava entrando dentro de um supermercado e ele foi hostilizado nos Estados Unidos, por conta da omissão que ele teve no caso. Então a sociedade também se voltou com esse sujeito, e esse sujeito não é um sujeito negro, ele é um sujeito branco. Então a sociedade ela vai se voltar contra aquilo que ela acha que é importante dela lutar. Nos Estados Unidos se fez uma força muito importante para identificar que droga é algo a ser combatido nos Estados Unidos, que os grandes traficantes, que as grandes pessoas que vendem, que as grandes pessoas que negociam com isso são latinos e negros. Por isso que o inimigo americano é esse. E o que nós temos que começar a refletir? Que nós aqui na nossa sociedade temos que pensar isso também. A gente fala de escolas particulares, o número de negros ele é muito baixo, mas não é só o número de negros que é muito baixo. O número de pessoas que pertencem a uma camada mais baixa da sociedade é praticamente inexistente. Se tu procurar essas escolas particulares, existem bolsas para essas escolas. Poucas pessoas sabem disso. E eu tenho um número cada vez mais reduzido de pessoas que tenham esse acesso. E essas bolsas, muitas vezes, nessas instituições, são mantidas com dinheiro do governo federal, que ele acaba injetando para essa modalidade de ensino. E as pessoas desconhecem. E sai do bolso do trabalhador exatamente esse recurso. Então é tão importante discutir em relação a isso. Lavínia, por gentileza, Claire, Lisandra, Ana Paula, falem um pouquinho para não ficar só na minha voz e na do Mauro, por gentileza. Vamos lá, que está quase encerrando. Esse silêncio foi uma homenagem para meus queridos e queridas. Olha só. Tem uma pergunta, mas que não é para responder. Justamente para não nos expor, ok? Mas o que os nossos olhos condenam? Eu penso que o nome dessa série ela é também, além de uma afirmação, olhos que condenam, ela é uma interrogação para nós. O meu olhar diante das realidades, o meu olhar diante das coisas, os meus olhares moralistas, éticos, os meus olhares de justiça, de desigualdade, de igualdade, o que os meus olhos, o que em mim, o que ainda dentro do meu olhar precisa ser modificado, conscientizado, para que eu condene menos. Porque nós estamos falando de discriminação, de preconceito, só que a gente precisa, obviamente, assim, nós estamos dentro da sociedade. Nós somos pessoas dentro de uma live conversando sobre uma sociedade no qual nós estamos inseridos. E todas essas questões também circundam a nossa vida, a nossa história, a nossa essência. Então, isso é uma reforma íntima constante, é uma reforma sempre das nossas consciências, é uma evolução da nossa mente, do nosso olhar, da nossa consciência. Então, é uma pergunta que eu me faço também, vendo os olhos que condenam. O que os meus olhos condenam? E que não podem condenar? O que eu preciso melhorar em mim para que eu não seja um acusador? Né? E existem palavras que
que a pandemia faz com que a gente reflita, né? Algo dentro da pandemia, uns mais, outros menos, e eu acabei falando muito nas minhas aulas ultimamente, que uma palavra que circunda a nossa vida hoje é mudança. Todos nós, de alguma maneira, né? Todos nós, de alguma maneira, passamos por mudanças nessa pandemia. Mas o que o meu olhar, né, o que de bom o meu olhar mudou nisso tudo? Né? Como está, o que essa palavra empatia passou a representar para mim? O que a palavra fronteiras passou a representar para mim? O que a palavra liberdade, resiliência, como disse a Lisandra? O que a palavra limites representou para mim? O que a palavra hoje em dia consciência social, postura, corporeidade, né? O que essas palavras representam hoje em dia, em que nós estamos dentro de casa, vivendo uns mais, outros menos as mudanças, né? Como professor, me sinto privilegiado por estar trabalhando em casa, mas respeito todo aquele que precisa sair de casa para trabalhar, porque essa pessoa precisa, sim, do dinheiro para pagar a sua conta, para botar a comida na mesa. Então, como nós estamos vivendo essa mudança, e sim, né, o que eu preciso melhorar dentro dos meus olhares, olhar de amor, olhar de caridade, para que eu condene menos. E sim, me coloque mais no lugar do outro, né? Muito boa provocação, muitos dedos apontados. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Nós, muitas vezes, e aí tem uma metáfora que não é tão bobinha, mas que eu acho muito legal, né? Quando tu aponta o dedo para alguém, tu tem 3 apontando para ti e um apontando para o céu, para Deus, que seja. Então, condenar nunca é algo positivo. Então, o que em nós precisa ser melhorado? Né? Precisa ser mudado para que eu deixe, sim, de condenar. De condenar. Então, os olhos que condenam, ele é muito amplo. E dentro das nossas histórias de vida, dos nossos projetos existenciais, a gente também tem que refletir sobre essas questões. Eu encerro as minhas palavras, Otávio, e é Maurinho, assim, agora, meu querido. Só para finalizar aqui, essa semana eu fiz um convite, infelizmente o nosso colega também, né, o Fábio não pôde estar aqui presente, porque ele está, enquanto que a gente está aqui, né, podendo dialogar, ele está trabalhando. Tá no trabalho, porque a condição dele de policial impede ele que ele possa ter essa mesma atividade à distância, ele está sempre presente, para que a gente possa ter o nosso descanso. Ele coloca a vida dele em risco, assim como eu falei, daqueles profissionais da área de saúde, a gente também tem esses outros profissionais. A gente tem, por exemplo, o Junei, que é marido da Lucélia, que ele é do Corpo de Bombeiros, que a qualquer momento as pessoas vão precisar de um atendimento nas suas casas e ele vai ter que se deslocar e ele também coloca a vida dele em risco todo santo dia, além de já colocar naturalmente, ainda por conta dessa condição de uma pandemia que nós estamos vivenciando. O porquê que eu chamei, assim, eu acho que é tão importante a gente dialogar, porque a gente precisa conhecer pessoas como o Fábio, a gente precisa conhecer pessoas que o Fábio, além de tudo, além de amigo pessoal, além de esposo da Ana Paula, que é minha colega na mesma escola, o Fábio, ele foi meu estagiário na escola e ele fez uma coisa que eu não vi muitas pessoas fazerem. Ele tentou levar os alunos para conhecer a Brigada Militar, para quebrar um pouco desse paradigma. Eu vi policiais da Brigada Militar dançando com alunos, dançando como jovens, tentando quebrar um pouco esse paradigma que faz com que as pessoas se distanciem tanto do corpo da Brigada Militar, como se eles fossem o real inimigo na nossa sociedade, e eles são aqueles sujeitos que muitas vezes colocam um alvo no peito para que a gente consiga dormir tranquilamente. Eu sempre vou lembrar, né, um episódio que aconteceu 2 anos atrás, de um casal que foram para uma abordagem e logo que o rapaz ele foi invadir a casa, ele tomou um tiro no peito e ele veio a óbito, e a pessoa que estava do lado dele, a esposa, ela era policial da Civil também,
Os dois, então, estavam em uma diligência e acabaram sendo alvejados, e ele veio a fatalidade, veio a óbito, por conta dessa condição de que eles estavam no serviço deles. Isso é algo extremamente importante que a gente deixa de lado, porque eles trabalham em condições absurdas. Muitas vezes o colete ele não tem uma proteção, muitas vezes eles não têm uma remuneração satisfatória, muitas vezes eles são ignorados pela sociedade, e às vezes a sociedade, olha bem a forma como eu vou colocar, ela é injusta com a corporação e não com algumas pessoas que acabam deturpando a corporação. Uma coisa é a corporação da Brigada Militar, outra coisa é aquele sujeito que comete um abuso em nome da corporação. Ninguém sai de dentro da corporação, da Brigada Militar, para ir até um determinado bairro e agir de uma maneira truculenta. Muitas vezes isso acaba acontecendo por conta do ser humano, ele ser dotado da faculdade de agir e pensar pelo seu livre-arbítrio. E isso, às vezes, ele é deixado de lado. Eles são agentes que estão ali para cumprir uma determinada função e nós nos esquecemos dessa condição. Quando nós olhamos o juiz e ele inocenta uma determinada pessoa que ela deveria de estar presa e ela é culpado, toda a mídia e as pessoas, de modo geral, veem esse sujeito como um pária à sociedade. Só que ele está cumprindo a função, ele está cumprindo exatamente o exercício daquilo que ele é obrigado a cumprir. Então, nós temos que entender exatamente essa condição. Se o agente de trânsito, se o policial militar, se qualquer pessoa, ela não der um amém para tudo aquilo que a gente pensar, não corroborar com o nosso pensamento, não significa que eles são nossos inimigos. Eles estão simplesmente cumprindo a função que eles têm que cumprir. Quando tu chega no supermercado e tu vai passar no caixa e por 10 centavos tu não passa a tua compra, tu não vê o supermercado como teu inimigo. O teu inimigo é aquele funcionário que não pode passar. E isso que a gente tem que tentar entender um pouco na nossa sociedade. Então, nós temos pessoas e pessoas, e cada vez que a gente vê a fala sobre um determinado policial, a gente fala sempre do policial de modo negativo. Quando ele sobe uma favela e ele mata 10. Mas quando ele sobe uma favela e ele salva 20, ninguém coloca. Aquilo que tu apontou muito bem, Mauro, é que a notícia positiva ela não dá uma mídia, a negativa ela dá. Então, quando se entra num bairro e se repreende com um atraque ou com uma ação mais ostensiva, isso chama a atenção da sociedade. Agora, quando eles fazem uma ação, e hoje quem quiser olhar o Pelotas 24 horas vai poder observar, existe uma ação dos militares do Exército Brasileiro ali servindo marmitas para as pessoas necessitadas. Isso não chama muito a atenção da sociedade. Para isso as pessoas não vêm. Então estava na hora da gente começar a fazer uma reflexão. E o pedido de trazer o Fábio era exatamente para isso, para a gente tentar ver um pouco mais essa outra condição, esse papel desse outro sujeito na sociedade. Eu queria me despedir e agradecer a todo mundo, porque a gente já está falando há 1h20. Nós entramos um pouquinho antes, né, Mauro? 1h30, mais ou menos, que a gente já está falando. Então, eu queria agradecer para esse vídeo não ficar muito maior, não. Amanhã ele já vai estar disponível no YouTube. Mauro Humanidades, o canal ali do YouTube, quem quiser procurar. Eu coloquei aqui para o pessoal poder acessar. E quem quiser estar presente, semana que vem, o Mauro chamou para a gente falar sobre a série Coisa Mais Linda. Acho que é importante a gente fazer essa discussão e continuar exatamente com isso, trocando conhecimento para a gente aprender cada vez mais com essas nossas discussões. Mauro, contigo a palavra, com a Lavínia, com a Lisandra, com a Claire, com a Ana Paula. Quem quiser se despedir, a gente deixa um abraço aqui. Da minha parte, queria agradecer a todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado também, obrigado pela presença de todos. E o Fábio vai ficar para uma próxima, então, meu querido, porque não há um assunto encerrado a reticências, né? Sempre 3 pontinhos.
Obrigado, Lavínia. Obrigado, Aninha. Obrigado, Claire, Lisandra. E é isso aí. Acho que tá ok. Muito obrigado. Beijo. Fiquem com o Papai do Céu.